Ele foi sequestrado, preso e também foi cobrador de impostos, soldado e o maior nome da literatura espanhola. Dá para nascer um escritor com uma vida tão agitada e inusitada quanto a de Miguel de Cervantes. Enquanto a nossa edição de Dom Quixote está no forninho, vamos conhecer um pouco mais a biografia do grande escritor clássico espanhol. Miguel de Cervantes Saavedra nasceu em 1547 em Alcalá de Henares, próximo a Madrid. Ele foi o quarto de 7 filhos de uma família nobre, mas decadente. Seu pai era um cirurgião barbeiro que atendia necessidades médicas menores. E apesar dele ser um fidalgo, a família passava por apertos financeiros e estava sempre de mudança, passando por Sevilha e Madrid. A gente não tem dados precisos sobre a educação de Miguel de Cervantes, mas a sua mãe sabia ler, algo muito raro nessa época. É certo que Miguel de Cervantes não frequentou o ensino superior como outros escritores da sua geração, mas em algum momento ele se tornou leitor, talvez por influência da mãe. Aos 18 anos, ele entrou para a escola Estúdio de la Vila, em Madrid, e publicou seu primeiro poema, dedicado à jovem rainha Isabel de Valois, esposa de Felipe II da Espanha. Aos 22 anos, Cervantes se mete em uma primeira confusão. Ele é acusado de ferir um sujeito ligado à realeza em um possível duelo. Para se livrar da pena, ele vai até Roma para trabalhar como camareiro do cardeal. Nessa época, parte do que hoje é a Itália estava sob domínio da coroa espanhola. E é nesse momento que Cervantes entra então em contato com a vasta produção literária italiana. Em seguida, ele se alista no exército, junto com seu irmão, e vira soldado em um regimento de infantaria espanhol. Em 7 de outubro de 1571, em meio à crise com o Império Otomano, Cervantes participa da Batalha de Lepanto, uma batalha naval, onde hoje se localiza a Grécia. As frotas da Santa Liga Católica derrotaram os turcos, que perderam o controle do Mediterrâneo. Muitos relatos elogiam a performance de Miguel de Cervantes na batalha. Mesmo acometido por uma febre, ele se recusou a deixar o seu posto. Ele também feriu a sua mão esquerda, perdeu os movimentos, e esse fato é narrado no prólogo do segundo volume de Dom Quixote, publicado em 1615. Depois de mais 4 anos no exército, Cervantes decide voltar à sua terra natal, a Espanha. Ele consegue? Não, porque o seu navio é capturado por piratas berberes e ele fica 5 anos no cativeiro em Argel. Gente, para piorar toda a situação, Cervantes levava consigo cartas de recomendação escritas pelo próprio rei. Isso fez com que os seus sequestradores o considerassem um refém de alta categoria, e eles fixaram o resgate de Miguel de Cervantes em mais de 500 escudos de ouro, uma quantia enorme para a época, totalmente inalcançável para sua família. Ele tentou fugir 4 vezes, sem sucesso. Essas tais cartas escritas pelo rei criaram um problemão para Cervantes, mas ao mesmo tempo fizeram com que ele recebesse castigos mais brandos sempre que era pego numa tentativa de fuga. A primeira tentativa teria sido em 1576, mas a traição do guia que o acompanhava inviabilizou a operação. Um ano mais tarde, Miguel de Cervantes ficou escondido em uma gruta com mais 14 prisioneiros durante 5 meses. Ele esperava que o seu irmão Rodrigo o resgatasse, mas ele foi denunciado e a segunda tentativa de fuga também deu errado. A terceira escapulida foi um desastre total. Cervantes foi condenado a 2.000 açoites e se disse o único responsável pelo plano. Finalmente, a sua quarta tentativa de fuga foi descoberta. Cervantes foi levado ao Pachá de Argel, uma espécie de governador, que apesar de ter fama de ser um homem terrivelmente cruel, poupou a vida do escritor. Existem alguns relatos dessa época que falam sobre a realidade dos cativos em Argel. Esses relatos mencionam Cervantes como alguém de coragem e com um papel de líder entre a comunidade cativa. Foi só em 1580 que a sua família, com a ajuda e a intervenção de alguns frades, conseguiu os 500 escudos de ouro exigidos por sua libertação. Se você está gostando desse vídeo e da vida malucona de Miguel de Cervantes,
Cervantes, se inscreve no nosso canal. Seja bem-vinda, bem-vindo. Aqui é o canal da Editora Antofágica, eu sou a Lívia Piccolo e aqui a gente fala de livros clássicos e contemporâneos, cinema, artes plásticas e muito mais. Aproveita, ativa o sininho de notificação e dá o joinha. Essas ações são importantes para o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo. Esse período da sua vida foi abordado em várias das suas obras literárias. Em uma passagem de Dom Quixote, no capítulo 39, e também nas peças de teatro El Trato de Argel e Los Baños de Argel. De volta à sua terra natal, ufa! Cervantes esperava algum reconhecimento pelos seus feitos em batalha, mas a glória militar simplesmente não veio. Ele voltou à Espanha sem nenhum grande cargo e com grandes preocupações financeiras. Miguel de Cervantes vivia constantemente com pouco dinheiro e passava por empregos tediosos, exigentes, mas isso tudo também fez com que ele se dedicasse mais à escrita e começasse a frequentar os círculos literários espanhóis. Tudo o que ele podia fazer de errado, ele fez. Nessa época, ele se envolveu com uma mulher casada, Ana de Vilafranca, ou Ana de Franca Rojas, não se sabe ao certo, cujo fruto foi sua filha Isabel de Saavedra. No final de 1584, ele se casa com Catalina de Salazar, uma jovem 18 anos mais nova que ele. Ela era filha de um fidalgo que acabara de falecer e tinha uma pequena propriedade na região de La Mancha. Em 1585, ele publicou sua primeira obra, A Galateia. Ele recebeu um bom dinheiro pelo livro e, com a ajuda dos seus contatos, fez o seu nome circular ali entre um público leitor exigente e sofisticado. Essa obra, assim como Dom Quixote, era para ser publicada em 2 volumes, mas ele nunca chegou a terminar o segundo volume. Nessa época, ele também se dedicou à escrita de peças de teatro. Era o começo da Era de Ouro do teatro espanhol. Mas a verdade é que Miguel de Cervantes nunca foi um dramaturgo de muito sucesso. Em 1587, Cervantes se torna comissário de provisões da Armada. Ele era responsável pelas finanças, mas teve problemas com os seus superiores repetidas vezes. Além disso, ele teve muitas brigas com autoridades municipais e eclesiásticas, e inclusive foi excomungado. A minha conclusão, gente, é que Miguel de Cervantes foi um grande especialista em BO. Alguns anos depois de todas essas confusões, ele passa a ser cobrador de impostos em Andaluzia. Novamente, um trabalho cheio de dificuldades, brigas e confrontos. Mas essa possibilidade de andar e circular por tantos lugares lhe deu um conhecimento que se refletiu na sua literatura. Apesar de todos esses percalços nos seus empregos e trabalhos, Cervantes nunca deixou de escrever. Em 1595, ele até ganhou o concurso de poesia. 2 anos depois, discrepâncias nos seus relatórios o levaram para a cadeia da coroa em Sevilha. Ele ficou confinado ali até o final de abril de 1598. E teria sido nessa prisão que ele concebeu a ideia para Dom Quixote, como sugere uma observação do prólogo da obra. E, assim, o que poderia engendrar o estéril e mal cultivado engenho meu, senão a história de um filho seco, mirrado, caprichoso e cheio de pensamentos erráticos e nunca imaginados por nenhum outro, como alguém que foi concebido no cárcere, onde todo desconforto tem seu lugar e onde todo triste ruído ali habita? Em 1604, Cervantes vendeu os direitos de O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de La Mancha, conhecido como Dom Quixote, parte 1, por uma quantia desconhecida. A licença para publicar foi concedida em setembro e o livro saiu em janeiro do ano seguinte, 1605, e foi um sucesso imediato, tanto que saíam edições piratas do livro. E em pouco tempo, a editora providenciou uma segunda edição de Dom Quixote, algo completamente insólito para a época, tendo em vista que a tiragem inicial foi de 1.600 exemplares, uma bela tiragem. A venda dos direitos de publicação, no entanto, significa que Cervantes não teve lucro financeiro na parte
do seu romance e precisou recorrer a um patrocínio para continuar escrevendo. Em várias biografias de autores clássicos, a gente descobre que eles escreveram as suas obras-primas quando eram jovens, mas esse não é o caso de Cervantes, que escreveu Dom Quixote quando ele tinha 57 anos, com poucos anos de vida pela frente. Paradoxalmente, ele estava apenas entrando no seu período mais produtivo. Na vida pessoal, Cervantes passava por um momento difícil. Um pouco antes da publicação de Dom Quixote, ele perdeu a sua mãe e o seu irmão, e logo depois perdeu 2 irmãs e sua única neta. As dificuldades domésticas e financeiras ainda o perseguiam, e eventos bizarros continuavam acontecendo, como em uma ocasião em que houve um esfaqueamento na sua rua e toda a sua família foi levada à prisão. Tentando buscar consolo na religião, Cervantes ingressou na Congregação dos Escravos do Santíssimo Sacramento de Olivar, em oposição à sua vida aventureira anterior. No final da sua vida, ele se tornou membro da Terceira Ordem Franciscana. Em 1616, ele publica Novelas Exemplares, que reúne 12 histórias apresentando a mistura de gêneros e o humor tão próprios da sua escrita. Enquanto Cervantes escrevia a segunda parte de Dom Quixote, aparece na imprensa uma continuação falsa da obra, assinada por um pseudônimo chamado Alonso Fernández de Avellaneda. Os direitos autorais não eram tão valorizados nessa época. Era uma prática um tanto comum escrever sobre obras de outras pessoas, mas Cervantes não gostou nada disso. Aliás, Avellaneda ofende Cervantes no seu prólogo, zombando da sua mão ferida em batalha. Em 1615, então, Cervantes publica, real oficial, a segunda parte de Dom Quixote. Essa segunda parte aprofunda e desenvolve a narrativa, tem mais experimentações e se aproxima da forma do romance como a gente conhece hoje. Além disso, essa segunda parte é cheia de intertextualidade. Assim como vocês, eu já estou bem ansiosa pela segunda parte, que também será publicada pela Antofágica. Aliás, gente, a gente está nos últimos dias da pré-venda de Dom Quixote. Eu fiz um vídeo só sobre essa edição, falei das ilustrações, é uma edição belíssima. Aproveita porque agora é a hora. O livro está custando metade do valor. O link está aqui na descrição do vídeo. Cervantes se manteve escrevendo pelo resto da sua vida. O prólogo da sua última obra, inclusive, foi finalizado pouquíssimos dias antes da sua morte e é considerado o seu testamento literário. Ele faleceu em 1616, em Madrid, e foi sepultado no convento das Trinitárias Descalças. A sua última obra, Os Trabalhos de Pérsiles e Sigismunda, é mais séria. Ele buscou renovar o romance heróico de aventura e amor, narrando a viagem de 2 príncipes nórdicos enamorados que se fazem passar por irmãos. Esse livro foi publicado póstumamente depois de 1 ano da morte de Cervantes e foi considerado por ele mesmo como sua melhor obra. Gente, honestamente, eu nunca fiquei tão surpresa e nunca me diverti tanto descobrindo a biografia de um autor clássico. Me contem aqui nos comentários se vocês conhecem um autor mais vida louca do que Cervantes. Não vale responder Tolstói, hein? Aliás, se você gosta de Tolstói, clica no vídeo que vai aparecer em seguida. Eu já fiz um vídeo sobre a vida dele e vocês podem inclusive comparar os dois para tirar a seguinte conclusão: quem teve a vida mais maluca? E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!